capítulo 17, verso 22 a 27. Essa vai ser a exposição bíblica nessa noite. Mateus 17, verso 22 a 27. Abra aí as escrituras e vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Palavra de Deus, que nos faz conhecer a maravilhosa graça. Eu quero pedir para você a se concentrar na palavra de hoje, porque Deus tem algo muito especial para falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Mateus capítulo 17, versos 22 a 27. Preste atenção à leitura da Escritura. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Até aqui. Vamos orar? Pai amado, nós dependemos do poder do Teu Espírito, Pai, para expor a Tua palavra, santíssima palavra. E não há no homem, ó Deus, nenhuma prerrogativa, nenhum poder, a não ser o Teu Espírito operando em nós e abrindo os nossos corações. Ó Deus, abençoe a cada um que está aqui nessa igreja, que veio ouvir as Escrituras. E abençoa, Senhor, cada um que assistirá esse vídeo. Salve vidas, ó Deus. Edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome através da Tua santa palavra. Nós oramos agradecidos pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, nós estamos meditando em Mateus capítulo 17, e você sabe que Mateus capítulo 17 tem como tema a glória de Jesus. A glória de Jesus. Por exemplo, do verso de 1 a 13, nós fizemos aqui uma exposição sobre a glória de Jesus na transfiguração. Vocês se lembram disso? Do verso 14 ao 21, fizemos uma exposição sobre a glória de Jesus demonstrada contra Satanás. E hoje eu quero fazer a seguinte exposição, do verso 22 ao 27. A glória de Jesus revelada através do seu caráter. Repito, esse é o assunto do texto. A glória de Jesus revelada através de seu caráter. Amém? Então, por gentileza, presta atenção para a exposição. Aí no verso 22 na sua Bíblia diz assim: reunidos na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles estavam reunidos, gente, na Galileia, que era uma região. Após Jesus ter curado o jovem possesso que ele curou, que a gente viu domingo passado, eles viajaram para a região da Galileia, aparentemente disfarçados, porque Jesus não queria chamar a atenção. Marcos capítulo 9, que é o texto paralelo dessa história, verso 30 a 31, mostra a razão do porquê Jesus não queria chamar a atenção. E diz, o evangelista Marcos escreveu assim: e tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse,
porque ensinava os seus discípulos. Bom, vocês lembram da história? Jesus estava lá no Monte da Transfiguração. Quando ele desce, ele vê a multidão, ele vê aquela muvuca, ele vê aquela discussão entre os discípulos e escribas. Ali está um jovem possesso. Aí Jesus cura aquele jovem. Aí Jesus, ele se aparta da multidão, ele quer ficar longe da multidão e ele quer ficar sozinho com os seus discípulos. E com os seus discípulos, de maneira particularizada, Jesus começa a conversar com eles. E Jesus fala assim: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Esse o Filho do Homem, gente, esse título a gente precisa entender. Esse o Filho do Homem, com letra maiúscula, é um título messiânico. Isso é, o Filho do Homem é um título se referindo ao Messias, ao ungido de Deus. Esse título é descrito lá em Daniel capítulo 7 e em vários textos das escrituras do Antigo Testamento. E esse título fala do servo sofredor, como é descrito em Isaías 53. Esse título, Filho do Homem, fala da humanidade de Jesus, porque vocês sabem que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então quando a Bíblia fala o Filho do Homem, está falando da humanidade de Jesus. E Jesus aí no verso 22 ele diz assim, que o Filho do Homem vai ser entregue, está para ser entregue nas mãos dos homens. Jesus aproveitou as circunstâncias da reunião a fim de explicar com mais clareza as coisas horríveis que iria acontecer com ele em breve. E Jesus, ele quer deixar isso bem claro para os seus discípulos, que algo terrível vai acontecer com ele. A palavra entregue, gente, pode ser uma referência à traição que Jesus enfrentaria. A traição que Jesus enfrentaria. A expressão nas mãos dos homens é uma referência à liderança religiosa de Israel da época de Jesus. A liderança religiosa de Israel que odiava a Jesus. Agora, presta atenção aí no verso 23 na sua Bíblia, que diz assim, Jesus continua o assunto, né? Jesus diz assim, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. E estes o matarão. Jesus, ele ensina a gente a doutrina da cruz. Os discípulos não compreendiam, nem esperavam tal coisa, e dificilmente poderiam entender as razões pelas quais Jesus precisava passar por uma execução vergonhosa e dolorosa. Jesus deixou bem claro que ele seria morto e que ele seria crucificado. Gente, isso para os discípulos no primeiro século era um escândalo. Como assim? O nosso mestre vai ser crucificado numa cruz de maneira vergonhosa, de maneira dolorosa? Como assim? É por isso que eles ficaram tristes. Porque, gente, se coloca no lugar desses discípulos. Naquela época, morrer na cruz era debaixo de uma penalidade romana, e só morria na cruz as piores pessoas, os piores humanos daquela época. A cruz era destinada para os bandidos, pedófilos, estupradores, os militantes contra o Império Romano. A cruz era para os rebeldes. E Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou para a cruz. E os discípulos, como assim? Que vergonha! Que vergonha, você vai para a cruz. Cruz é para gente, é morte para gente ruim, para gente tenebrosa. A cruz é lugar de morte para quem merece morrer, para quem merece ser banido da sociedade. E o Senhor está dizendo que vai para a cruz. É isso mesmo. Me matarão. Eu vou para a cruz, mas ao terceiro dia ressuscitarei. O grande problema que os discípulos diz aí que eles ficaram entristecidos grandemente. Eles deram mais atenção para a morte vergonhosa e dolorosa, do que para o milagre da ressurreição. Esta é a segunda vez que Jesus fala para os seus discípulos que morreria e ressuscitaria. A primeira vez foi lá em Mateus capítulo 16, verso 21, vocês lembram? Lá em Cesareia de Filipe, Jesus já tinha falado pela primeira vez, aqui ele fala pela segunda vez, mas mesmo assim eles não compreenderam totalmente e se entristeceram grandemente. Marcos capítulo 9, que é o texto paralelo, e Lucas capítulo 9, que é o texto paralelo, mostram que a compreensão dos discípulos não foi grande. Diz assim os evangelistas, eles contudo não compreendiam isso e temiam interrogar. Os discípulos não entenderam.
Pela segunda vez Jesus está avisando, e eles não entenderam. Jesus deveria morrer de maneira vergonhosa, mas ele ia ser ressuscitado de maneira milagrosa. Olha o verso 24 aí na sua Bíblia, diz assim: tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Eles foram para Cafarnaum, gente. Eles voltaram, na verdade, para Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que Jesus morou durante um tempo. Lembre-se que Jesus nasceu em Belém, depois teve que se refugiar para o Egito para não ser morto. Do Egito ele voltou para Nazaré, onde ele foi criado. De Nazaré, depois ele foi para Cafarnaum. De Cafarnaum ele começou o seu ministério. Ele andou várias cidades para depois morrer em Jerusalém e ser ressuscitado em Jerusalém, e a sua ascensão também foi em Jerusalém. Então esse foi o trajeto da vida de Jesus, e ele volta para Cafarnaum. Essa narrativa encontra-se somente no Evangelho de Mateus, você não vê em Marcos e nem em Lucas. Em companhia dos discípulos, Jesus regressou para Cafarnaum, onde morou por algum tempo. Talvez eles foram para a casa de Pedro. Pedro tinha uma casa em Cafarnaum. As autoridades que cobravam este imposto provavelmente ouviram do retorno de Jesus, pois a data do pagamento do imposto já havia passado há 6 meses, devido à sua viagem. Eu já te explico que imposto é esse. Mas diz aí o texto sagrado, no verso 24, que esses homens dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas, né? Ou segundo a sua tradução, didracmas, são 2 dracmas. O que era essa dracma, pastor? O que era isso? Aquele imposto que era 2 dracmas era uma moeda grega usada pelos romanos. Era um tipo de moeda grega que os romanos usavam. Mas a lei judaica exigia que a moeda fosse trocada pelo dinheiro judaico, através de um processo de câmbio, né? Então esse era um dinheiro, uma moeda grega que os romanos usavam, mas quando esse dinheiro ia para o templo, ele tinha que ser convertido, havia um câmbio para mudar pelo dinheiro judaico. Os judeus só aceitavam o dinheiro deles para o templo. A data do pagamento desse imposto era no mês de Adar. Vocês sabem que os judeus eles têm um outro calendário, que não é o mesmo nosso. O mês de Adar é o nosso mês de março. E assim Jesus e Pedro estavam realmente atrasados em 6 meses, porque durante esse tempo eles estiveram viajando pela Galileia. Lembre-se que eles viajaram, Jesus pregou o Evangelho, multiplicou os alimentos, fez grandes milagres, estavam fora de Cafarnaum, por isso que eles não entregaram. Mas quando eles chegaram, o pessoal, opa, Jesus voltou, vamos lá cobrar os impostos? Esse imposto, gente, o imposto destinava-se ao templo de Jerusalém e era esperado, mas não exigido, que todos os judeus de mais de 20 anos ajudassem com esse imposto. As 2 dracmas, olha só, você que trabalha duro, as 2 dracmas eram um valor equivalente ao salário de 2 dias de um trabalhador braçal, né? Então talvez 2 dias de um pedreiro, pega pesado, né? Ou de um servente de pedreiro, não sei, mas 2 dracmas correspondia a 2 dias de um trabalhador braçal. Este imposto era aplicado na manutenção do culto no templo, conforme Moisés ensinou em Êxodo capítulo 30, verso de 11 a 16. Então, gente, esse imposto, ele foi estabelecido pela lei de Moisés para a manutenção do templo. Então, isso era extremamente normal no Antigo Testamento. Tá ok? Agora presta atenção no verso 25 aí na sua Bíblia. Aí Pedro, ele respondeu, né? O pessoal foi lá cobrá-lo e ele respondeu, sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Bom, Pedro, ele responde para aqueles lá, sim, sim. Pedro responde sim, gente, porque provavelmente Jesus tinha o costume de contribuir com este imposto. Tá? Provavelmente.
Provavelmente Jesus, você tem que entender todo homem em seu tempo. Jesus naquele tempo, inserido naquele cenário, ele provavelmente ajudava com esse imposto. É por isso que foram cobrá-lo, por causa da sua popularidade. Mas o interessante é que diz assim, que ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? Agora, quando isso acontece, gente, quando Jesus pergunta, não é porque ele viu Pedro ser questionado, ou porque ele foi questionado primeiro. Jesus simplesmente ele fez uma pergunta pertinente para Pedro. Então, quando Pedro entrou em casa, quando ele mal abriu a boca, Jesus: e aí, Pedro, o que você acha? O que te parece? De quem os reis cobram impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Aqui, gente, sabe o que Jesus está revelando aqui? A sua, guarda essa palavrinha, onisciência. O que é onisciência? Ele possui todo o conhecimento. Então, quando ele fala isso para Pedro, não é porque ele viu Pedro ser questionado, ou porque ele, ao entrar na cidade, foi questionado primeiro, ou simplesmente porque ele sabia que deveria. Não. Ele sabia, por causa da sua onisciência, ele sabia que Pedro seria questionado. E Pedro entra em casa, Jesus já: e aí, o que te parece? O que a gente faz agora? De quem os reis cobram os seus impostos? Dos filhos ou dos estranhos? Gente, a contribuição através de impostos e tributos é uma prática administrativa muito antiga, que vários reinados e impérios praticavam. Agora, existem duas interpretações aqui que a gente precisa entender qual é a correta. Por exemplo, alguns intérpretes pegam essa expressão de Jesus, dos seus filhos ou dos estranhos, dizendo o seguinte, que filhos são cidadãos daquele reino e os estranhos, estrangeiros. Alguns reinados se comportaram assim, mas tiveram uma crise econômica, porque eles não cobravam os impostos dos seus concidadãos e cobravam só dos estrangeiros. Mas se uma nação não tiver tanto estrangeiro, a parte econômica não vai se movimentar de uma maneira saudável. Mas a interpretação correta é isso aqui: os filhos são os filhos da família real, e os estranhos são os cidadãos daquele reino. Então Jesus está dizendo assim: Simão, o que te parece? Os reis, os imperadores, eles cobram o tributo de quem? Dos seus filhos, da família real ou dos cidadãos? E aí Pedro responde certo, dos filhos, dos estranhos. Correto. Mas com essa afirmação, Jesus quis dizer que ele, sendo filho de Deus, ele se submeteu ainda a isso, gente. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele faz essa pergunta é retórica, mas mesmo assim Pedro responde. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou o filho de Deus, eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o sábado, eu sou maior do que a lei. Mas mesmo eu sendo filho de Deus, mesmo eu sendo da família real, eu vou pagar esse imposto também. Eu vou pagar esse imposto. Mesmo eu não precisando, mesmo assim, eu vou pagar esse imposto. Aí olha o verso 27 na sua Bíblia. Olha a ordem de Jesus. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o, e entrega-lhes por mim e por ti. Está aqui, gente, olha só o segredo. Mas, para que não os escandalizemos. Jesus já havia escandalizado a liderança religiosa do seu tempo por causa das suas afirmações e ensino, por motivo justo e verdadeiro. Por exemplo, Jesus, ele escandalizou os líderes, porque Jesus, ele tinha certas afirmações, gente, que eram desconcertantes. Jesus, ele fez algumas afirmações que nenhum profeta de Israel já ousou fazer. Por exemplo, Jesus dizia que ele era o próprio Deus encarnado. O próprio Deus, que deixou sua glória, que se revestiu de pele, de carne, e entrou na história. E os fariseus, a liderança religiosa, morria de ódio por causa dessa afirmação de Jesus. Ou Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. Gente, esse título Filho de Deus é diferente como nós como Filho de Deus.
Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Deus Filho. Tá ok? Entenda isso. Quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, é porque Ele é o Deus Filho. Isso é, quando Jesus fala, eu sou o Filho de Deus, Ele está dizendo o seguinte, eu sou o próprio Deus. E eu deixei a minha glória e estou aqui com vocês para cumprir uma missão. E essas afirmações deixavam os religiosos da época de Jesus escandalizados. Mas daí Jesus fala assim, olha, não vamos escandalizar eles por pouca coisa não. Não vamos escandalizar eles por pouca coisa. Então Jesus dá a seguinte ordem para Pedro. Pedro, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você fisgar, tira. Agora, gente, Pedro, ele era um pescador experiente. A cidade de Cafarnaum era uma cidade de intenso movimento na era da pesca. E Pedro vai ao mar para pescar. E Jesus manda Pedro pescar com anzol. Olha só, naquela época, foram poucos os pescadores que pescavam com anzol. A maioria pescava com rede. Agora, sabe o que é lindo? Jesus, ele mostra detalhes para Pedro. Pedro, vai ao mar, lança um anzol, pesca o primeiro peixe, abre a boca do peixe e você vai encontrar um dinheiro. E depois vai lá e paga por mim e por ti. Sabe o que Jesus está revelando aqui mais uma vez, gente? A sua onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Ele tem todo o conhecimento. Alguns intérpretes falam que naquela época o pessoal tinha o costume de jogar coisa no mar, coisa valiosa, como anel, moeda, né? Independente se um peixe lá foi lá, jogaram uma moeda e o peixe foi lá e engoliu, mas Jesus já sabia que naquele mar havia um peixe com dinheiro lá dentro. E Jesus falou, vai ao mar, lança o anzol, fisga o primeiro peixe, abra a boca do peixe e você vai encontrar um stater. O que era um stater? Stater era uma moeda grega que valia 4 dracmas. Quanto era o imposto? 2 dracmas. Então 2 dracmas para Jesus e 2 dracmas para Pedro. A quantia era o suficiente para pagar os impostos dos dois. Mais uma vez Jesus demonstra a sua onisciência, o seu poder sobre a natureza criada e a sua providência, suprindo aquela necessidade específica. Isso não é lindo? O que vocês acham? A onisciência de Jesus. Jesus, ele já conhece. Agora presta atenção. Jesus, ele já conhece, não só no sentido de prever o futuro, porque ele determina o futuro. Ele conhece aquilo que ele determina. Não só como uma previsão, olha, eu estou vendo lá no futuro que vai acontecer alguma coisa, então vou providenciar um peixe. Vou colocar um peixinho. Jesus determinou tudo. A onisciência dele faz ele determinar o futuro. É por isso que a gente pode descansar nele. Essa é a glória de Jesus revelada no seu caráter. Não era um homem que sonegava imposto, que participava, que ajudava e que ensinou Pedro. Pedro, o que você acha? Vamos pagar, não vamos escandalizar não. Vamos pagar. Eu sei que eu não me deveria me rebaixar, porque eu sou filho de Deus, mas para que eles não fiquem escandalizados, vamos pagar esse imposto. E é o seguinte, vai lá no mar, pega o peixe lá, o primeiro peixe que você pegar, está lá o dinheiro para a gente pagar o nosso imposto. Amém, amados? Amém. A aplicação. Pastor, o que esse texto tem a ver com a nossa vida? Pastor, o que esse texto tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Tem a ver muita coisa. Eu quero chamar a sua atenção para 5 lições nesse texto sagrado. 5 lições que a gente vê nesse texto sagrado. Número 1, nós vemos o perfeito conhecimento de Jesus aqui. O perfeito conhecimento de Jesus, porque Jesus é onisciente, Ele possui todo conhecimento e conhece a todos. Então Jesus, gente, Ele tem um atributo que nós não temos.
Nós somos limitados a espaço, tempo e circunstância, mas Jesus possui todo o conhecimento. Sabe o que isso implica? Que Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele já conhece o seu futuro. Então esse atributo exclusivo da divindade faz Jesus já conhecer o nosso futuro. Essa é a diferença do Cristo conosco. Ele possui todo o conhecimento, Ele conhece você. Ele conhece você. Ele conhece o seu coração, os seus segredos, a sua motivação, aquilo que ninguém sabe, só você e Deus. Jesus sabe. Ele possui todo o conhecimento. É por isso que a Bíblia diz, em Hebreus 4,13, diz assim, que toda criatura está diante dele, e um dia teremos que prestar conta a esse Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que um dia prestaremos conta. Hebreus 4,13. Provérbios 15,3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Daniel 2,22 diz assim: Ele conhece o profundo e escondido, Ele sabe quem está em trevas e com Ele mora a luz. E em Lucas capítulo 12, verso 2, o evangelista escreveu assim: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Jesus é onisciente, gente. Ele conhece tudo, Ele conhece todos, Ele conhece a sua vida, Ele conhece os seus segredos, Ele conhece as particularidades mais íntimas da sua vida. E Ele conhece tanto que Ele sabe cada detalhe sobre o como a gente deve resolver alguns problemas. Qual foi o conhecimento aplicado de Jesus para Pedro? Pedro, tem um imposto aí, como a gente paga? Não tem problema, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, o dinheiro está lá dentro, pode pagar. O perfeito conhecimento de Jesus. Amém, gente? Isso não te consola? Bom, isso consola ou assusta? Porque Jesus nos conhece. O seu marido pode não te conhecer, a sua esposa pode não te conhecer, os seus pais podem não te conhecer, os seus filhos podem não te conhecer, o seu pastor pode não te conhecer, mas Jesus te conhece dos avessos, por dentro e por fora. E Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente e Ele conhece o seu futuro, por causa da sua onisciência, o seu perfeito conhecimento. Amém? Lição número 2, eu destaco aqui o seu poder sobre a criação. Gente, Jesus é onipotente. O que significa? Ele possui todo o poder, Ele tem poder sobre a criação. Olha que Jesus fala para Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol e pesca o primeiro peixe. Sabe por que Jesus falou isso? Porque Ele tem poder sobre a criação, gente. Deixa eu explicar uma coisa para você, que muita gente não entende isso. Muita gente pensa que a criação, Deus criou a criação, puxou corda, igual aquele carrinho, puxa a corda e o carrinho vai sozinho, e Deus só fica olhando assim. E se o carrinho for bater na parede, é daí que Ele vai lá, opa, deixa eu desviar o carrinho. Não. Deus, Ele criou a criação, é como se fosse um brinquedo de controle remoto. Deus está controlando a natureza. Deus controla a natureza. O nosso Senhor Jesus, Ele está controlando a natureza. Pastor, eu sei que isso muitas vezes é difícil entender, mas as Escrituras advogam o seguinte: que Jesus controla a natureza. Que a natureza não é um robô, não é um brinquedo de corda, que Jesus deu corda e a natureza está andando sozinho, e que Jesus, a todo momento, Ele tem que fazer alguma coisa. Não, a natureza está no total controle de Jesus. E Jesus, como é onipotente, tem todo o poder, Ele controla a natureza e fala para Pedro: vai lá no mar, porque eu criei o mar, e vai pegar o peixe, porque eu também criei os peixes. E lá naquele peixe você vai encontrar o dinheiro. Ele tem poder sobre a criação. Lembra lá de Mateus capítulo 8, verso 14? Ele acalma a tempestade. Ele tem poder sobre as leis físicas. Ele tem poder sobre as leis da natureza.
A natureza não está fora de controle das mãos de Jesus. Jesus está controlando a natureza bem mais do que a gente pensa, gente. Mesmo a gente não entendendo nada, porque há tanta tragédia. Mas Ele está no controle da natureza. Ele é onipotente. Aí, gente, o apóstolo Paulo, entendendo isso, escrevendo a sua carta aos cristãos colossenses, capítulo 1, verso de 13 a 17, ouça o que ele escreveu, gente, olha que lindo. Ele escreveu assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí ele começa a falar de Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as invisíveis, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aí ele escreve assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele, Jesus, tudo subsiste. Isso é, Jesus criou e nele tudo subsiste. O que significa essa palavra subsiste? Ele está controlando a criação. Sabe por quê? Porque Jesus é onipotente. Ele tem poder sobre a criação. Ele é onisciente, ele conhece tudo, ele é onipotente, ele tem poder sobre a criação. Entenda isso. Entenda isso. Se você entender isso, o seu coração vai ser consolado até mesmo diante das tragédias que acontecem em relação à natureza. Ele tem controle de todas as coisas, por mais que eu não entenda, por mais que eu não consiga racionalizar para explicar, mas Ele controla, Ele subsiste sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Terceira lição, eu destaco aqui, gente, olha que lindo, a sua disposição em contribuir. Jesus, gente, como eu falei para vocês, Ele não tinha obrigação nenhuma para ajudar com aquele imposto. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem, Ele é o Messias. Mas, para não escandalizar, ele fala para Pedro, vamos pagar. Afinal de contas, eu sempre paguei. Gente, Jesus é generoso. Jesus é generoso. Ele poderia sonegar. Ele poderia usar o seu título, a sua filiação, a sua parte divina e dizer: não vou pagar nada não, eu sou filho de Deus. Vocês não entenderam ainda? Eu não vou pagar nada. Ou ele poderia até ensinar para os discípulos: vocês sabem quem eu sou, né? Eu me transfigurei para você, pelo menos para vocês três. Eu não vou pagar porque você sabe quem eu sou. Não, ele não fez isso. Ele não fez chantagem, porque ele é o Deus. Ele falou: não, vamos pagar. Generosidade. Agora ele pagou, gente, não só para cumprir obrigação, e nem medo de retaliação, porque Jesus não tinha medo de retaliação, por isso que ele foi para a cruz. Ele pagou por generosidade. E Jesus é tão generoso, olha, presta atenção que eu vou dizer para você. Jesus é tão generoso que ele não aboliu a contribuição do dízimo, de tão generoso que ele era. E com certeza Jesus era dizimista também. Mateus 23, Jesus está num debate ferrenho com os escribas e fariseus. Ele está num debate fervoroso. Aí Jesus fala algo para eles, se referindo ao dízimo. Olha só o que Jesus fala para a liderança religiosa do tempo dele. Olha só, Mateus 23, Jesus falou assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Olha só que ele termina a frase: vocês deviam, porém, fazer essas coisas, isso é, entregar o dízimo sem omitir aquelas. Isso é, vocês deveriam ser justos, misericordiosos e cheios de fé, sem omitir o dízimo. Por quê? Qual era o problema dos fariseus? Eles entregavam o dízimo como barganha. Por exemplo, comprar o perdão de Deus. Ó Deus, eu estou entregando o meu dízimo, porque eu dependo do seu perdão. Barganha. Querendo comprar o perdão de Deus com dinheiro, com dízimo. Aí Jesus fala: não, vocês devem
ser justos e misericordiosos, cheios de fé, e ao mesmo tempo entregar o dízimo. Vocês devem ser dizimistas, generosos e ao mesmo tempo misericordiosos. Vocês devem ser dizimistas, justos e fazer as duas coisas. Vocês devem ser dizimistas e cheios de fé. Gente, generosidade. Generosidade é uma coisa que a gente precisa muito. Generosidade. Jesus era generoso, gente. Ele contribuiu porque ele era generoso. Generoso. Ele não fez isso para cumprir um protocolo religioso, não. Ele era generoso. Pedro, vamos pagar? A gente não pagou antes porque a gente estava fazendo a vontade do Pai, né? Mas já que a gente chegou, vamos pagar. Vamos pagar. Gente, generosidade. Nós precisamos ser generosos. Generosos. E olha, eu acho interessante que Jesus não questionou. Ele não questionou. Mas não, vamos contribuir. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem sido generoso? Você é uma pessoa generosa? Você é? Quando tem uma campanha para uma cesta básica, você é generoso? De dar, não, tá aqui, ó, eu tenho para contribuir. Generosidade, generosidade. Repartir o pão. Jesus era generoso e não questionou esse imposto e ajudou com o gosto. Até rimou, né? Seja generoso. Jesus, ele tinha disposição a contribuir. Disposição a contribuir. Vamos ajudar, Pedro? Vamos lá, vamos contribuir. Quarta lição. Isso aqui é muito sério. Aguça o teu ouvido. O seu cuidado em não escandalizar as pessoas. O seu cuidado em não escandalizar as pessoas. Você vê isso quando ele fala para Pedro: Pedro, olha, mas para que a gente não venha escandalizá-los, vai lá no mar, pesca o peixe, que o dinheiro está lá dentro e paga de uma vez. Não vamos escandalizar, não vamos escandalizar. Jesus não queria escandalizar. Cuidado com o seu comportamento. Cuidado, meu amado. Olha, eu não falo isso por julgamento, eu falo isso com amor. Cuidado com o seu proceder diante da sociedade. Escandalizar significa ofender o Evangelho, desonrar o nome de Deus diante da sociedade. A gente precisa tomar cuidado, gente. Como a gente precisa tomar cuidado. E Jesus não queria isso. Jesus, ele ia para o embate teológico quando ele dizia as coisas sobre ele. Aí ele não media palavras. Eu sou Deus, eu sou o Messias, vocês gostando ou não gostando, eu sou. Agora, quando se tratava de questões comportamentais, Jesus, Pedro, vamos pagar? Vamos escandalizar, não vamos dar motivo. Não vamos dar motivo para essa liderança religiosa pedir a nossa cabeça por esse motivo, não. Vai lá no mar, vai pescar o peixe, está lá o dinheiro. Precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento, gente. Precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento diante da sociedade. Meu amado, tome cuidado, você que trabalha, você que estuda, você que está aí diante da sociedade, produzindo, cuidado com a sua vida. Com a sua vida. A nossa vida ou edifica ou escandaliza, gente, as pessoas. Ou edifica ou escandaliza. E às vezes a gente escandaliza mesmo sem intenção nenhuma. Às vezes a gente fala as coisas assim sem intenção e a pessoa já escandalizou. Agora imagina quando é cometido de maneira proposital. A coisa é tão séria. Eu gostaria que você só ouvisse. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo estava tão preocupado com isso, gente, tão preocupado com o comportamento dos crentes diante da sociedade, que ele escreve na sua carta um texto inteiro falando que tipo de comportamento que nós precisamos ter e o cuidado que nós precisamos ter. E Efésios capítulo 5, ele escreveu assim, começando assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós,
como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí ele começa, verso 3: mas a imoralidade e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Isso é, está dizendo que isso não vem existir entre vocês. Como convém a santos, isso é, viva em santidade. Aí Paulo começa a falar: nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices. Chocarrices sempre são palavras de cunho sensual, de cunho pornográfico. E coisas essas inconvenientes, não falem isso. Antes, pelo contrário, que vocês tenham ações de graças. Sabei, pois isto, aí ele dá uma advertência: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo, vai ter consequência para quem é desobediente. E ele continua dizendo no verso 8: pois outrora vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Aí no verso 11 ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as. Paulo está dizendo, não faça a mesma coisa, não fale a mesma coisa, não pratique a mesma coisa, reprove. E ele continua dizendo, porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonhoso, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, os dias vão piorar cada vez mais. E Paulo continua dizendo: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aí no verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso? Gente, não dê mau testemunho, vivam em santidade. Vocês carregam o nome de Cristo, querendo ou não, e aquilo que vocês fizerem vai ser uma ofensa para o Evangelho, vai ser uma desonra ao nome de Deus. Então, gente, nós apreciamos o cuidado de Jesus em não escandalizar. Se Jesus se preocupou com isso, ai de nós, que somos meros pecadores. Tome cuidado com a sua vida, tome muito cuidado. Certa vez eu ouvi uma ilustração de Alexandre o Grande, né? Ele estava numa campanha de guerra. Aí vocês sabem que naquela época o pessoal ia num campo, o exército ficava ali, a cavalaria, e outro exército aqui. Aí Alexandre o Grande chegou com o seu cavalo, aí o seu general falou: senhor, tem um soldado ali chorando, morrendo de medo. Aí Alexandre, eu vou lá falar com ele. Aí Alexandre chegou nele. Quando Alexandre viu ele chorando, ele se compadeceu. Ele falou: filho, por que choras? Ele não respondeu. Filho, qual é o teu nome? Aquele soldado: o meu nome, senhor, é Alexandre. Aí Alexandre o Grande: qual é o seu nome? Alexandre, senhor. Filho, muda de nome ou muda de conduta, porque você carrega o meu nome. Muda de nome ou muda de conduta. Sabe que isso é aplicado na nossa vida? Ou a gente muda de nome ou muda de conduta. Ou a gente não se permite mais ser chamado de cristãos, de discípulos, de crentes. Ou a gente muda de conduta. Cuidado, não escandalize, não seja motivo de escândalo na vida da sua família e na sociedade. Amém, gente? Fez sentido? Jesus se preocupou com isso, nós também precisamos se preocupar muito mais. Muito mais. Quinto e última lição, e eu termino aqui. Eu destaco
o seu amor pelos perdidos. O seu amor pelos perdidos. O verso 22 e 23 é a conversa que ele tem com os discípulos. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ele ressuscitará. Amor pelos perdidos. Jesus fala pela segunda vez que iria morrer e ressuscitar. Agora a pergunta é o seguinte: por que Jesus teve que morrer? Essa pergunta é muito pertinente, gente. Por que Jesus teve que morrer? Jesus, gente, deixa eu falar para você, ele não morreu como mártir. Ele não é um mártir do cristianismo, porque João 10 diz que ele se deu voluntariamente. Como ovelha muda, levada ao matador, ele se deu. Ele não foi forçado. Ele não foi assassinado, ele se deu como ovelha para morrer. As escrituras dizem que ele veio ao esse mundo consciente, que ele veio para morrer. Para morrer. Mas a pergunta é: por que Jesus teve que morrer? Ele teve que morrer para ser um grande exemplo da ética? Não. Ele teve que morrer para ser um grande herói, fundador de religião? Não. Ele teve que morrer para ser conhecido como um grande militante político? Não. Político social? Também não. Ele morreu, gente, para expiar os nossos pecados. Eu já te explico o que é isso. Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Expiação, isso é, Jesus, ele veio nesse mundo para morrer, para nos salvar. Mas daí entra uma outra pergunta: salvar do quê? É salvar do quê? Não sabia que eu estava tão perdido. Mas salvar do quê? No que eu preciso de salvação? Eu explico para você. Em poucas palavras, eu já estou encerrando. Você sabe que Deus criou o ser humano. E Ele criou o ser humano para que o ser humano conhecesse a verdadeira alegria e prazer somente em Deus. Deus criou o ser humano para que o ser humano se satisfazesse integralmente em Deus, na glória de Deus. Então Deus criou o ser humano com essa intenção, com essa motivação, para que o homem buscasse em Deus e somente em Deus o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria que só está em Deus e em mais nada, em mais nada. Mas daí você conhece a história, os nossos ancestrais foram tentados. O diabo, dentro de uma serpente, questionou a ordem de Deus. E Adão e Eva cederam à tentação, se revestiram de incredulidade e cederam à tentação e desobedeceram à ordem de Deus. Diz as Escrituras que quando eles desobedeceram a Deus, o pecado entrou no mundo. O que é pecado? Pecado é rebeldia. Pecado é viver afastado dos planos de Deus. Todo ser humano que vive afastado dos planos de Deus, a Bíblia diz que é um rebelde, é um desobediente, como foi Adão e Eva. E a Bíblia diz que o pecado de Adão e Eva contaminou toda a raça humana de tal maneira que nós nascemos com esse pecado. Nós herdamos a culpa e o pecado dos nossos ancestrais. E as Escrituras dizem que esse pecado, ele tem tal efeito na vida do ser humano, que ele afetou as nossas emoções, a nossa razão e a nossa volição, a nossa vontade própria, de tal maneira que o ser humano, ele não tem nem vontade de buscar a Deus, porque a sua vontade foi envenenada pelo pecado, e ele não consegue nem dar um passo para escolher a Deus, porque o pecado domina o ser humano na razão, na emoção e na volição, na vontade. Por isso que Paulo diz que o ser humano é morto. E nos velórios que eu já fiz, eu nunca vi um morto pedir um copo d'água. O morto não tem vontade. O ser humano é um morto espiritualmente. E a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus, da presença de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, isso é, a recompensa da vida do ser humano vivendo no pecado é separação de Deus eternamente. Esse é o problema do ser humano, o pecado. Aí como o ser humano tenta chegar até Deus?
Ele tenta chegar até Deus através da sua ética. Ele diz assim: olha, eu nunca roubei, eu nunca matei, então eu mereço ir para o céu, ser salvo. Só que a Bíblia fala que não é suficiente. Algumas pessoas tentam chegar até Deus através da caridade. Olha, eu dou, eu pratico obras de caridade, e eu sei que eu mereço porque eu faço isso, eu mereço porque eu faço. Só que a Bíblia fala que também não é suficiente. Algumas pessoas tentam chegar até Deus através da religiosidade. Olha, eu nasci numa tradição religiosa, eu sou sério nessa tradição, por causa disso eu vou ser salvo. E nada disso é suficiente para se salvar. As pessoas fazem isso para se salvar, mas a Bíblia fala que quem faz isso também está fatalmente perdido. Perdido. Aonde que Cristo entra nisso? Ele deixa a sua glória. Ele entra na história da humanidade como um homem, se reveste de carne e pele, nasce numa manjedoura, num contexto. Ele cresce e no meio de nós, no meio da humanidade, ele começa a pregar o Evangelho. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Sigam-me e vocês terão o perdão de Deus e a vida eterna. Sigam-me, eu vim trazer para vocês a salvação. A salvação. Jesus veio pregar o Evangelho, que é a única mensagem que pode perdoar o ser humano e religar o ser humano a Deus. Mas além de Jesus proclamar, ele veio para morrer. Por quê? Porque no Antigo Testamento e em outras religiões pagãs, para que uma pessoa fosse perdoada, tinha que fazer um sacrifício. No caso do judaísmo, sacrifício de animais. No caso de algumas religiões pagãs, sacrifícios até humanos, de crianças. Então eles faziam isso como oferenda, para dizer para Deus: Deus, me perdoa, eu te ofereço isso aqui. E diz a Bíblia que Jesus veio ao mundo como cordeiro. Ele veio para ser sacrificado. E lá na cruz do Calvário, ele foi sacrificado por mim e por você, para nos perdoar e para nos religar a Deus, porque nós estávamos perdidos. E ele nos levou a Deus, até comunhão com Deus. Para que isso seja efetivado, Deus cria no nosso coração duas coisas: arrependimento e fé, que é fruto da regeneração. O que é regeneração? Quando a gente ouve o Evangelho, o Espírito Santo nos regenera, nos dá uma nova vida, um novo sentimento e um novo pensamento. A gente começa a entender: poxa, agora eu estou entendendo porque Jesus morreu por mim. Arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento, gente, é quando a gente ouve o Evangelho e a gente percebe o que Jesus fez por nós, e a gente começa a ter convicção de pecado, a gente reconhece que é o pecador. A gente chega diante de Deus: me salva, porque eu sou um pecador, eu reconheço que tudo que eu fiz na vida não valeu para nada. Eu reconheço que eu sou um pecador impuro, que eu necessito da tua graça e do teu perdão. A pessoa que se arrepende, essa é a primeira coisa que passa no coração da pessoa: arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento. É uma mudança na cabeça. Os meus pensamentos são alterados. Antes eu pensava que por ser religioso eu era salvo, mas não. Agora eu estou entendendo que eu estou indo para o inferno com a minha religião e tudo. Eu estou indo para o inferno com a minha ética e tudo. Nada disso é suficiente. Eu preciso de Jesus. Isso é arrependimento. Aí entra a fé. O que é fé? Fé é deixar de confiar em si para confiar naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso é fé. Fé é parar de confiar em si, nas suas boas obras, nas suas boas motivações, na sua tradição religiosa. É parar de confiar em si, porque o ser humano, ele é pecador, e começa a confiar em Jesus. Não, calma aí, tem um substituto que morreu por mim na cruz. Existe um que morreu por mim na cruz para me salvar. Eu quero entregar a minha vida a esse Cristo. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Isso é o Evangelho. Entretanto, meus amados, Jesus, ele demonstra aqui o seu amor pelos perdidos. Eu estava perdido, você estava perdido. Mas quando você se arrependeu dos seus pecados e colocou sua fé em Jesus, você foi salvo. Salvo.
Salvo do que, pastor? Salvo da separação eterna. Porque todos aqueles que morrem sem Jesus, na vida pós-morte, vão viver para sempre separado de Deus em sofrimento. Em sofrimento. É isso que Jesus ensinou nos evangelhos. Salvo do que? Da ira de Deus. Porque na cruz do Calvário, a ira de Deus foi despejada sobre Jesus. Mas diz o livro do Apocalipse, que quando Jesus voltar, a ira de Deus vai ser despejada sobre todos os desobedientes, que não seguiram a Jesus. E Jesus veio nos livrar disso. E Jesus veio nos livrar, gente, do sofrimento eterno, para nos dar a bem-aventurança eterna. Sabe que você entende isso? Sabe que você entende isso? Oh, que Deus nos faça entender isso. Porque Jesus morreu para nos salvar. Amém? E por que ele teve que ressuscitar? Porque Jesus teve que ressuscitar. Tudo bem, morreu como nosso substituto. Ele foi sacrificado para que os nossos pecados viessem a ser perdoados e a gente religado a Deus. E por que ele teve que ressuscitar? Ele ressuscitou provando o seu poder sobre a morte. O seu poder, mais uma vez, contra as leis físicas. Porque nascemos, existimos e morremos. Mas Jesus venceu a morte. E ele ressuscitou para nunca mais voltar a morrer ou envelhecer. E ele ressuscitou porque um dia ele prometeu que também vai nos ressuscitar. E um dia habitaremos para sempre com ele, com o corpo ressurreto, transformado, glorificado, que não sente dor, que não sente sofrimento, que não sente frustração, que não envelhece, um corpo transformado, e habitaremos com Jesus para sempre. É por isso que pela segunda vez ele fala: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Não fiquem tristes, creiam nisso. Eu vim para isso, para salvar os perdidos. Amém, gente? Amém. A minha oração é que pelo menos você entenda esse último ponto que foi exposto. Porque Jesus teve que morrer e porque Jesus teve que ressuscitar. Ele ressuscitou, diz o apóstolo Paulo em Romanos 4,25. Paulo diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A palavra justificação significa você foi declarado inocente. Você não tem mais culpa. Por quê? Porque a sua culpa foi penalizada em outra pessoa. Quem? Jesus. Jesus levou o seu crime. Jesus levou o seu pecado. Jesus levou tudo que eu fiz, tudo que você fez, foi centralizado nele na cruz. E na cruz ele foi sacrificado para nos perdoar. Oh Deus. Vamos orar? Vamos orar. Ó Pai Celeste, ajuda-nos a entender a cada dia isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Aplica, Senhor, essas verdades na nossa alma, no nosso coração. E ajuda-nos, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo, mesmo não merecendo, porque somos pecadores. Mas por causa do Teu infinito amor, o Senhor nos salvou e nos regenerou. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoe a cada um aqui nessa noite, Pai. Que cada um aqui tenha a certeza da salvação. Possa se arrepender dos seus pecados e confiar naquilo que Jesus fez na cruz por nós. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a não escandalizar diante desse mundo tão crítico e hostil. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida de santidade, ó Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a entender a cada dia a onipotência e a onisciência do nosso Cristo e Mestre, que nos ajuda todo o tempo. Nós oramos e te agradecemos com todo o nosso coração. E fazemos isto em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Que Deus nos abençoe.